Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é João. A gente vai começar aqui mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre sistema linfático e algumas doenças cardíacas. No módulo anterior de Biologia 1, a gente falou sobre o sistema cardiovascular humano, ok? E aí agora a gente vai falar sobre um outro sistema de transporte também e algumas doenças associadas ao sistema cardiovascular. Bom, passando para o próximo slide. Primeiro de tudo, o que é sistema linfático? O que significa esse sistema para a gente? Ele vai ser um outro transporte, só que ele é responsável por drenar a água dos interstícios e devolver essa água para a circulação. O que é interstício? Esse nome significa o espaço entre as nossas células, nos nossos tecidos. A corrente sanguínea, ela vai começar lá, vai sair do coração pelas artérias, vai distribuir o sangue no nosso corpo. Essas artérias vão se ramificando em arteríolas, as arteríolas em capilares, e esses capilares vão banhar as células do tecido com o sangue. O sangue vai passar pelo interstício, vai transferir os nutrientes para as células e vai capturar o que foi utilizado pela célula, beleza? A célula utilizou, fez o seu metabolismo, ela tem, né, alguns metabólitos, algumas substâncias que ela vai liberar por conta do metabolismo, e isso ela vai excretar para o interstício também. Então, todo líquido que cai no interstício, ele vai banhar com nutrientes as células e vai capturar aquilo que a célula liberou. Esse líquido intersticial, ele vai ser drenado pelo sistema linfático e depois ele vai ser devolvido à circulação nas veias. Essas veias retornam ao coração, né? E aí a gente vai ter o reinício da nossa circulação, beleza? Bom, quem são os elementos do nosso sistema linfático? Ele, obviamente, são mais do que três, mas aqui eu trouxe os três principais para a gente. São os vasos linfáticos, por onde vai correr o líquido que vai ser drenado. A linfa, que vai ser o líquido, beleza? Que corre por dentro desses vasos. E os órgãos linfóides vão ser aqueles que atuam no sistema linfático. O sistema linfático, além de ter a função de drenagem e transporte de linfa, ele também vai atuar diretamente no sistema imune, beleza? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Bom, como são os vasos linfáticos desse sistema? Coloquei uma representação aqui de um vaso linfático. Ele é muito parecido com uma veia. Por quê? A pressão de líquido que vai passar por esses vasos é muito baixa. Então, eles são formados por uma musculatura lisa, fina. Essa musculatura lisa realiza certa contração para que esse líquido consiga fluir por dentro dele, beleza? Do vaso linfático. E ele vai apresentar algumas válvulas, olha só que interessante, assim como as nossas veias, para impedir o refluxo da linfa. Tranquilo? Bom, aqui coloquei para vocês, né, a representação. O fluido linfático ele vai fluir para dentro do vaso, vai ser drenado do interstício para dentro do nosso vaso. Esse vaso vai possuir aqui as válvulas, aqui o exemplo da válvula aberta e aqui ela fechada para drenar, evitar o refluxo de linfa, e a estrutura dele é muito semelhante a uma veia. Agora, a linfa, ela vai ser constituída em sua grande parte por água, assim como o sangue, mas ela apresenta quatro outras fases diferentes. Ela possui quatro outros tipos de elementos diferentes nela. O primeiro delas são células, a gente chama de fase celular. Vão ser os linfócitos e os monócitos. Essas células são atuantes no sistema imune. Como eu falei para vocês, o sistema linfático também tem uma atuação direta no sistema imune. Temos a fase micelar, ok? Formado por lipídios e proteínas. Não sei se vocês sabem, mas os lipídios, depois de digeridos lá no nosso intestino delgado, eles vão ser absorvidos e o transporte desses lipídios se inicia pelo sistema linfático, ok? A gente vai ter lá aquelas lipoproteínas transportando triglicerídeos primeiro no sistema linfático para depois alcançarem a corrente sanguínea. Tranquilo? Temos a fase molecular, que vai compor, né, os glicídios, a ureia e os ácidos úricos. O que acontece? Esses três componentes, eles são metabólitos, eles são resultados do metabolismo da célula, ok? Vamos imaginar que eles podem ser a excreta da célula, ela vai liberar, né, principalmente esses três compostos no sistema linfático, ok? Bom,
E por último temos a fase iônica, que vão ser os íons, cloretos, fosfatos e bicarbonatos. Obviamente não são só esses tipos de célula, só esses tipos de moléculas que estão presentes. Esses são os principais, beleza? E os órgãos linfóides, eles são dois, né? São mais de dois, perdão, mas a gente vai falar sobre dois aqui na nossa aula. O primeiro deles é o baço. O baço ele vai possuir uma função imunológica, atuando no sistema imune, e hematológica, ok? Direta para o nosso sangue. A função imunológica ela acontece numa região chamada de polpa branca do baço. Ela vai armazenar linfócitos. A gente acabou de falar que essas células são atuantes no sistema imune, ok? E a polpa vermelha do baço, ela vai atuar na destruição das hemácias velhas. Ela renova as hemácias do nosso sangue. Lembra das hemácias? Que são aquelas células anucleadas que vão transportar os gases pela corrente sanguínea? Então, eles vão fazer a renovação dessas células no nosso sangue. Vale lembrar que o baço é um órgão muito frágil, beleza? Embora ele tenha funções extremamente relevantes, em casos, por exemplo, de impacto ou de acidentes, alguma coisa que danifique esse órgão, ele pode ser retirado e a pessoa consegue sobreviver sem ele. Só que, obviamente, a pessoa vai ter alguns prejuízos por conta dessas duas funções, beleza? Mas, obviamente, a pessoa consegue sobreviver com um certo acompanhamento médico e tudo mais, beleza? Seguindo, então. Próximo órgão linfóide é o timo. Esse órgão, até pouco tempo, ele era considerado um órgão vestigial. O que significa isso? Significa que é um órgão que, para algum ancestral comum ou para alguma espécie próxima da nossa, ele possui alguma função relevante. Mas, para nós, a função dele acabou regredindo, ok? Então, só que hoje, através das pesquisas e tudo mais, descobriu-se, né, uma função imunológica para o timo. E uma coisa muito curiosa sobre esse órgão é que ele vai regredindo conforme as pessoas avançam a idade. Pessoas mais idosas vão ter o timo mais regresso, ele vai ser mais diminuto nessa pessoa. Bom, e qual é a função dele? Ele produz uma substância chamada de timosina e essa substância vai atuar na maturação dos linfócitos T. Esses linfócitos T eles vão se encontrar imaturos no nosso sistema imune. E no momento de necessidade, você vai ter a maturação, a ativação dessas células, ok? E novamente, a gente já falou que os linfócitos são atuantes no sistema imune. Bom, e para a gente finalizar, eu falei que a nossa aula era bem curtinha, a gente vai comentar aqui sobre 3 tipos de doenças cardiovasculares. Essas doenças aqui atingem apenas o sistema cardiovascular. Entenderam? Essa aula é uma complementação da nossa aula sobre o sistema cardiovascular humano. A primeira delas é o sopro. A gente também chama de sopro no coração. O que acontece nessa doença? O diagnóstico dela é feito através daqueles exames com... Eu esqueci o nome. Aquele aparelho de médico para escutar os batimentos cardíacos e você acaba ouvindo um ruído anormal no coração. Por que isso acontece? Essa doença ela é causada por um mau funcionamento das válvulas que regulam a entrada de sangue de um átrio para um ventrículo. Beleza? Lembra quais são essas válvulas? Válvula mitral e válvula tricúspide, ou bicúspide e tricúspide. Tranquilo? Quando essas válvulas não funcionam como deveriam, você acaba tendo certo refluxo de sangue. O sangue passa do átrio para o ventrículo e parte desse sangue retorna para o átrio. E aí você tem esse som anormal acontecendo no coração. Isso diminui, de certa forma, a quantidade de sangue que vai ser oxigenado no pulmão e a quantidade de sangue oxigenado que sai do coração para o resto do corpo. Beleza? A pessoa tem certos prejuízos na vida, geralmente ela apresenta uma atividade reduzida, a pessoa ela não pode realizar atividades físicas muito prolongadas ou então com muita intensidade, porque ela possui uma quantidade um pouco menor de sangue oxigenado correndo no corpo. Então, mas a pessoa consegue viver normalmente também. Entenderam? Você precisa de um acompanhamento médico constante, beleza? Mas a pessoa consegue viver com o sopro no coração. Bom, temos a próxima doença aqui, chamada de trombose. E o que acontece com a trombose? Nessa doença, você vai acabar tendo o acúmulo de plaquetas em alguma região de algum vaso sanguíneo. Lembra para que servem as plaquetas?
Elas são aqueles fragmentos celulares que estão presentes na corrente sanguínea e que vão geralmente se acumular em locais de cortes ou de ferimentos, para impedir a saída de sangue, para impedir que haja uma hemorragia naquele local. Deixa eu só adicionar aqui mais uma pessoa que entrou na nossa aula. Bom, como eu estava falando, as plaquetas elas vão impedir as hemorragias se acumulando em regiões de ferimento, de machucados. Esse acúmulo de plaquetas impede a saída de sangue até que as células estejam ali, até que aquela ferida esteja totalmente cicatrizada, beleza? Só que na trombose, esse acúmulo acontece em um local onde não há um machucado, onde não há uma ferida. Então você acumula plaquetas em um certo local de um vaso sanguíneo e isso, a gente diz que isso forma um trombo, beleza? Esse acúmulo excessivo em um local não ideal é um trombo. Se esse trombo pode se desprender e pode percorrer a corrente sanguínea e causar certa obstrução em algum local. Você pode ter um trombo obstruindo a passagem de sangue. Entenderam? E aí, quando você obstrui a passagem de sangue, mesmo que parcial ou totalmente, você causa algum prejuízo para algum órgão. Você impede que a quantidade de sangue que deveria chegar em um local chegue. Entenderam? E aí você pode levar a problemas como, por exemplo, o infarto do miocárdio, caso esse trombo obstrua uma artéria relevante, ou as coronárias, ou então, de repente, a aorta, alguma outra artéria relevante para o organismo da pessoa. E por último, a gente vai ter aqui o infarto do miocárdio, que eu acabei de falar para vocês. O que acontece no infarto? Quando você tem a obstrução das artérias coronárias, vocês lembram a função das coronárias? A gente falou sobre elas. Elas têm a função de abastecer o coração de sangue. Entenderam? Então, se você obstrui o abastecimento de sangue do próprio coração, o que vai acontecer com as células do miocárdio, da musculatura sanguínea? Elas vão começar a quebrar, suas fibras vão começar a ser degradadas. E aí você tem perda da capacidade do coração. Se a musculatura do coração está ficando enfraquecida pela falta de sangue, ele vai conseguir bombear o sangue para o resto do corpo? Não. E aí a gente tem o infarto do miocárdio. Uma coisa muito interessante que eu li há um tempo atrás é que as pessoas mais idosas, elas possuem maior chance de sobreviverem a um infarto do que as pessoas mais jovens. Por quê? As pessoas mais idosas, por elas terem mais idade, o corpo teve muito tempo para ramificar as coronárias. Ou seja, o nosso coração ele acaba sendo abastecido pelas coronárias e por diversos capilares que foram se formando ao longo do tempo. Caso você obstrua alguma artéria coronária, caso você obstrua as artérias coronárias, você ainda tem os capilares como uma válvula de escape para o sangue continuar abastecendo o coração. Nas pessoas jovens, esses capilares ainda não tiveram tempo de serem formados. Então, uma obstrução, ela tem muito mais chance de ser fatal. Entenderam? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Valeu, galera!